Pronto, Natália, a gente já está online, a gente já está ao vivo no Facebook. Eu gostaria só de me desculpar com você por a gente não ter conseguido esse contato. Seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Eu gostaria muito de agradecer por você ter aceito o convite para conversar com a gente sobre um tema tão importante para nós nesse momento, né? Cada vez mais importante. Então, fique à vontade, a gente está à sua disposição, estamos doidos para conversar com você. Você vai fazer aquele papo de 15 minutos e abrir para perguntas, ou você vai só bater um papo? O que você prefere? Como eu tinha falado já antes, Ju, só bater um papo. Não vou ficar fazendo discurso, não. Perfeito. Faço uma breve apresentação aqui do meu trabalho e depois já estou à disposição do pessoal. Perfeito, que já tem pergunta. Então, pessoal, fiquem à vontade. Essa é a ideia. Deixem as perguntas aí para a Natália, viu, Gabriel? Se você quiser já fazer aquela sua pergunta, tá? E todos, o Leonardo, todos que já conversaram um pouquinho com a gente, já podem colocando as perguntas, por favor, ou então eu coloco vocês no ar de novo e vocês falam, se vocês quiserem perguntar direto para a Natália. Fica à vontade, Natália, a palavra é sua. Obrigada pelo convite, Juliana, obrigada a todos que estão participando, que estão assistindo. De novo, mil desculpas pelo atraso, eu realmente me embananei, eu sou uma cyberanta, não achava os links de jeito nenhum no meu e-mail, então é muito chato chegar meia hora atrasada, mil perdões. Em relação ao tema que a Juliana me pediu, então, para a gente conversar um pouquinho sobre políticas públicas baseadas em ciência, eu vou dar só um panorama geral do meu trabalho e depois eu estou à disposição de vocês para as dúvidas e perguntas e bate-papo. Eu tenho trabalhado nos últimos 5 anos com divulgação de ciência. A minha formação inicial é acadêmica, eu sou bióloga, fiz meu doutorado em genética molecular de bactérias, os pós-docs também nessa área. E depois de muito tempo na bancada do laboratório, eu comecei a trabalhar também com divulgação da ciência. Quando eu entrei nessa área, eu percebi que existem várias formas de divulgar a ciência. A mais comum, e a que também faz mais sucesso, porque ela é muito bonita, é justamente divulgar a beleza da ciência. Então, tentar encantar as pessoas para que elas valorizem a ciência, para que elas curtam a ciência e mostrar toda a beleza de como a ciência funciona, de quais as conquistas que a ciência trouxe para a sociedade, mas sempre focando muito nesse lado mais da beleza e da arte, né, que seria fazer ciência. No Brasil, principalmente, não existe ninguém defendendo a ciência dos movimentos anticientíficos e pseudocientíficos que ela sofre. E eu comecei a me deparar com o meu trabalho de divulgação, que também começou querendo mostrar a beleza da ciência. Eu comecei a me deparar nesse caminho com alguns ataques que a ciência sofria, de movimentos anticientíficos e de movimentos pseudocientíficos que acabavam culminando em políticas públicas de governo que eram completamente contrárias ao que a ciência mostrava e que acabavam também prejudicando bastante o bolso do cidadão, porque ele acaba acreditando em um monte de teorias que não são comprovadas cientificamente, acaba gastando muito dinheiro pessoal ou público, quando a gente fala de políticas públicas, com terapias e comércio de produtos que não são cientificamente comprovados. Eu ingressei muito nessa parte de defesa da ciência justamente por causa disso. Não é um trabalho tão bonito, não é um trabalho que encanta as pessoas, é um trabalho extremamente necessário e que pouquíssima gente faz. Então, a gente tem uma série de políticas públicas hoje, principalmente na área de saúde, que não levam em conta evidências científicas para sua formulação. Na área de saúde, né, que é o que o meu instituto agora está lidando como carro-chefe, a gente tem 29 práticas integrativas e complementares no SUS, se chamam PICs, que não tem nenhum embasamento, nenhuma evidência científica, mas que são pagas com o nosso dinheiro.
Os nossos impostos pagam para implementar essas práticas no SUS e elas colocam em risco a vida de todos os cidadãos. Além da saúde, tem outras áreas de políticas públicas que acabam sofrendo com a falta de conhecimento científico dos nossos legisladores, deputados, senadores, etc. Então, para dar um exemplo bastante divertido, a gente tem uma lei municipal em São Paulo e, se não me engano, em algumas outras cidades do Brasil também, que proíbe o uso de aparelhos celulares no posto de gasolina, porque aparentemente o posto vai explodir. Não tem nenhuma evidência científica disso, o posto não vai explodir, e ninguém respeita essa lei, porque todo mundo sabe que ela é bobagem. Inclusive, hoje você pode pegar o seu celular ligado no posto de gasolina e, através de um aplicativo, você paga para encher o tanque. Então, é uma lei que não serve para nada, mas que movimentou muito dinheiro público para ser implementada. E a lei existe e é vigente. E ninguém observa porque sabe que a lei não serve para nada. Então, a gente roda em falso com políticas públicas ineficazes e que não são baseadas em ciência. E, ao mesmo tempo em que existe uma grande preocupação no Brasil em divulgar a ciência, não tinha ninguém fazendo esse trabalho de defender que a ciência seja respeitada na formulação de políticas públicas e que o cidadão seja respeitado em seu direito do consumidor para comprar produtos que consigam comprovar sua eficácia de forma científica. Então, é isso que o Instituto Questão de Ciência faz. Né, se vocês ainda não visitaram o nosso site, nosso Facebook, por favor, visitem, porque nós somos muito carentes e nós fazemos um trabalho legal também. Então, estou aberta aí para perguntas, dúvidas, reclamações e angústias. Acho que aqui não tem só a reclamação, é só porque ainda tem muito terraplanista por aí. Acho que é a única reclamação que aparece por aqui no momento. Não, tudo bem. Agora eles estão indo num cruzeiro para procurar o final do mundo, então acho que eles não vão voltar tão rápido. Né? Então, na verdade, aqui a gente ainda não tem pergunta, porque as perguntas eram muito próximas a isso. Eu vou colocar o Léo para conversar com você. O Leonardo, ele está em Barcelona e ele estava falando... Eu acho que ele é jornalista, vamos ver. Ele se apresenta, mas ele pode explicar para você por que ele se interessou tanto pelo webinar. E eu acho que... subiu o Léo certinho. Léo, a hora que você quiser falar, você é só avisar. Enquanto isso, Natália, eu gostaria de perguntar algumas coisas para você, sim. Durante a divulgação, o seu trabalho de divulgação científica, né, ele acabou te levando também um pouco, como você explicou, né, nessa trajetória para a defesa das evidências científicas. E aqui a gente está falando dessa questão das políticas públicas, no caso do Instituto Questão de Ciência, bem focado nessa coisa da saúde, né, especificamente. Vocês já tiveram alguma conversa, vocês já tiveram acesso ao Ministério da Saúde atual, Ministro da Ciência e Tecnologia, falando de políticas públicas, a gente está falando de uma coisa SUS, né, a nível nacional. Como é que está esse andamento? Como é que você imagina que tem essa sequência? Ou as dificuldades que você imagina que pode encontrar nesse caminho do processo de reverter uma política pública já instaurada, correto? Ela já existe, né? Você teria que reverter. Sim. É isso que você está lutando, o Instituto tem buscado, é isso mesmo? Tô certa? É isso, o Instituto tem só 2 meses, então a gente não, e ainda mais a gente pegou bem a fase de mudança de governo, então a gente não teve nenhum contato com o Ministério da Saúde, nem o anterior, nem o atual, e também não tivemos contato com o Ministério da Ciência e Tecnologia, ambos também, nem o anterior e nem o atual. Buscamos contato, não sei se vamos conseguir, né? A gente sabe que o atual governo é um governo bastante problemático para falar de ciência. Além dos problemas de saúde, a gente agora corre o risco de ter criacionismo ensinado nas nossas escolas, então é um governo que eu não sei se o diálogo vai ser fácil. O IQC está extremamente aberto ao diálogo e procurando o diálogo, é só o que eu posso dizer por enquanto. Em relação às dificuldades, elas são inúmeras. A primeira ação do IQC é tentar mapear o quanto que se investe realmente nessas práticas alternativas no SUS.
E isso deveria estar disponível no DataSUS, deveria ser transparente, as contas públicas, né, da União deveriam ser justamente públicas. E apesar delas serem públicas, é muito difícil navegar no sistema, e a gente não conseguiu até agora, mesmo após contratar um jornalista de dados especializado nisso, a gente não conseguiu ter acesso aos números, né, que representam realmente os gastos em pseudociência no SUS. Até porque o sistema como isso opera, ele é bastante complicado. O Ministério da Saúde não oferece uma verba fixa para as práticas integrativas. Essa verba vai para o Programa de Atenção Básica de Saúde e o município que decide como vai aplicar e se vai aplicar em práticas integrativas e complementares. Então, a gente teria que desmembrar o que cada município faz e onde ele aplica nas suas unidades básicas de saúde. É um trabalho interminável de busca de dados. Vai ser muito difícil a gente conseguir ter uma ideia do quanto o Brasil investe em práticas integrativas e complementares. Essas práticas fazem parte do SUS, algumas desde 2006 e completaram 29 no ano passado. Né? Teve bastante reclamação mesmo do Conselho Federal de Medicina, que só reconhece como práticas médicas a homeopatia e a acupuntura, não reconhece nenhuma das outras 27 que estão no SUS, e o próprio Conselho Federal de Medicina foi ignorado. E essas práticas continuam no SUS. Então, eu acho que realmente vai ser um trabalho bastante audacioso. Eu não sei se o Léo, eu concordo com você que é audacioso, acho, inclusive, parabéns por isso, porque realmente tem que ter visão, tem que ter coragem, e nem sempre alguma coisa que a gente acredita é tão simples assim de fazer, né? Então, seja lá para que lado isso vá, ou seja o que tenha de opinião, sempre é importante ter esse tipo de perspectiva e alguém que lute por algo que acredita, né? E você não está lutando sozinho, eu tenho certeza disso. Eu só queria dar um aviso, gente, eu estou no Rio, tá um temporal, então acabou de cair um temporal, eu estou bastante preocupada com a luz e com a chuva, já tinha um aviso grande de um alerta sobre isso, então se por acaso acontecer alguma coisa eu cair, eu vou voltar pelo celular, vocês fiquem à vontade e continuem conversando com a Natália, que eu volto, tá? Só para dar uma prévia de um aviso, mil perdões, a chuva não tem como controlar. São Paulo também, viu? Só para avisar que... Espero que não caia aqui, mas São Paulo tá feio também. Não, mas assim, é melhor avisar, né? Então, Léo, voltou a ter o microfone? Voltei. Então, fica à vontade, pode perguntar. Ô, Natália, legal, eu não sabia da existência, achei mó barato a sua proposta. Mas assim, eu queria entender melhor a prática mesmo, porque é fantástico, né? Porque realmente... as políticas públicas são feitas através da desgraça, né? Não através da lógica, ou através da desgraça ou através do medo, né? Então, a ciência ela corre em paralelo e assim não tem importância nenhuma a ciência no modus operandi de uma política. Assim, eu acho que na prática política você vê nitidamente que não tem menor, né, eles não têm pretensão realmente de criar algo que seja nesse nível pragmático, né, quanto à ciência e política pública. E assim, você já conversou com algum político? Você já conversou com alguém? Como você pretende caminhar esse projeto? Qual o tipo de método assim, você quer criar para poder implementar ou minimamente dialogar com o político esse conceito? Né? Eu trabalho na área de comunicação, eu tenho muito interesse nisso, acho fantástico, né? A gente, quem é da área pública sabe que isso é uma necessidade e a gente não entende o porquê não é executado. A gente entende porque a lógica é diferente, é uma lógica às vezes que tende mais a Maquiavel do que a propriamente
a ciência, digamos, social de Maquiavel do que uma ciência, assim, pejorativamente falando, do que uma ciência mais pontual, como você está colocando, mais assertiva, né? E como você pretende criar esse espaço de diálogo? Você já conversou com um político? Qual é a experiência que está tendo da receptividade quanto ao executivo? Quem realmente, então, ao legislativo, quem realmente faz a alteração? Então, Léo, eu tenho procurado parlamentares que se interessam pelo tema. Alguns me deram um bom retorno, a gente tem marcado, então, algumas reuniões para conversar com esses parlamentares, ver o que eles podem fazer nas suas comissões, onde eles estão inseridos, para propor projetos de lei, para tentar barrar projetos de lei também que sejam contrários à ciência. E a gente vai tentar trabalhar em conjunto e atrair cada vez mais parlamentares para a causa. Em relação ao executivo, a gente vai tentar contato com os ministérios, mas, como eu falei, o Instituto tem apenas 2 meses e a gente ainda pegou mudança de governo, então, né, esses contatos demoram um pouco para estabelecer. O que a gente pretende como estratégia para o Instituto, além do contato com o governo e parlamentares e produção de conteúdo, é realmente conseguir disponibilizar informação de qualidade para a população. A demanda para que as políticas públicas sejam baseadas em ciência, elas vão partir do Instituto, mas a gente quer muito conscientizar a população para que a população brasileira aprenda a exigir evidências científicas entendi. de cada lei, de cada regulamentação, e que isso se torne corriqueiro. Ou seja, a gente precisa criar no cidadão brasileiro o hábito de um pensamento crítico e de não aceitar tudo que o governo impõe, né, como se aquilo fosse realmente, se aquilo tivesse alguma evidência de que funciona. Então, quando o governo baixa uma regulamentação ou uma nova lei que vai ter impacto na vida do cidadão, né, o IQC vai estar ali para que o cidadão tenha um espaço para recorrer e para falar, poxa, será que isso realmente é verdade? Será que isso tem evidência de que funciona? Quem pode ser uma referência? Onde eu posso me informar para saber se isso faz sentido? Então, nós queremos ser essa referência para o cidadão e queremos viabilizar um canal também entre o cidadão e o governo para que esse diálogo consiga acontecer. Legal, parabéns. Léo, fica aí, quem sabe se tem mais pergunta. O Léo, ele não se apresentou, viu, Natália? Mas a gente trabalhou junto na Fundação CCERJ, quer dizer, na verdade, ele me ajudou bastante em vários momentos, agora está em Barcelona, e ele é uma pessoa que tem muita experiência em comunicação, e é um prazer tê-lo aqui. Foi uma surpresa, não sabia que ele ia chegar, mas é tão bom ver amigos, né? Com perguntas assim, então melhor ainda. A gente tem uma pergunta aqui do Facebook, tá? Do Fernando Alves, e ele está perguntando o seguinte: nos últimos 16 anos, tivemos governos ditos transparentes e preocupados com o desenvolvimento científico e tecnológico do país. Como a pesquisa, inovação em ciência e tecnologia sofreu essa erosão tão rápida? Os cientistas, melhor, as camadas políticas com bandeiras científicas, onde estavam que não perceberam essa erosão? Sucateamento e derrocada da ciência brasileira. Estavam tranquilas dentro dos seus laboratórios, achando que o financiamento para pesquisa era dado e garantido. E como sempre foi no Brasil. O financiamento da ciência no Brasil sempre foi público, sempre foi um aporte de impostos e era garantido. Nunca houve um momento nos últimos anos onde a ciência brasileira se sentisse ameaçada por falta de financiamento. Nós não temos uma tradição de financiamento privado, nós temos a tradição do financiamento público e, de repente, acabou o dinheiro. Então, as sociedades científicas, os cientistas, foram todos pegos de surpresa. Eu acho que não é culpa de ninguém. Eu acho que a única vantagem disso tudo, perdão,
é que talvez, por conta dessa crise econômica tão forte, as sociedades científicas e a comunidade científica como um todo tenham acordado para perceber que a população não sabe o que é ciência, não entende os benefícios que a ciência traz para o desenvolvimento do país, não entende por que a ciência está presente na vida do cidadão e garante toda a tecnologia e o conforto da vida moderna, e, portanto, não defende a ciência como uma atividade essencial, da mesma maneira como defende educação e saúde. Se as verbas que foram cortadas para a ciência e tecnologia tivessem sido cortadas para a educação ou para a saúde, a população estaria nas ruas protestando. Então, acho que pelo menos criou-se essa necessidade do canal de realmente conversar sobre ciência e mostrar por que a ciência é importante. Na verdade, o Guilherme Dognani, ele já foi webinarista também, é lá da Unifesp, né, Guilherme? Eu embolo, Unesp, Unifesp. Mas ele está dizendo que o que ele acredita, ao contrário do Fernando, é que falta uma bancada científica nas legislaturas, né, para representar a gente, né, pesquisadora, a sociedade, com esse foco. O Fernando acha que onde estava? Eu acho que não estava mesmo, né? Talvez seja isso, não, Natália? Eu acho que falta, e acho que isso não se constrói da noite para o dia, né? Para ter presença no Congresso, a gente precisa ter cientistas que tenham um viés político, que queiram fazer política, que tenham um treinamento para fazer política, e isso não é real nem no Brasil e nem no resto do mundo, isso é novidade em outros países também. A gente começa a ter agora a presença de cientistas no Congresso americano e a gente começou a ter também candidatos cientistas aqui no Brasil. Isso vai demorar um pouco para ser construído, mas acredito que nos próximos anos a gente vai ver diferenças nesse sentido. Eu queria pedir paciência, tem muitas perguntas chegando, são perguntas e comentários junto com as perguntas bem longos, então eu estou tentando organizar aqui para falar, mas eu vou fazer... Estou aqui à disposição. Eu vou fazer porque eu estou tentando realmente organizar, porque são longos comentários, então eu preciso de um tempo. Enquanto isso, eu vou passando a próxima pergunta do Marcos Orzari. O Marcos Orzari, ele está dizendo que ele, diferente da maioria daqui, ele é do interior de São Paulo, Araras, e ele pôde perceber... Ih, ela caiu? Sim, ela caiu. Gente, vamos esperar só um pouquinho. Léo, gente, só um pouquinho que ela já deve voltar. Ela avisou que poderia acontecer, né? Então, nossa. A gente vai aguardar. Eu acho que tudo conspira, né? Tipo, a gente está falando de política pública, ciência, a natureza está chorando, eu acho. Não sei, viu? Eu ia contar para ela do Marcos, mas eu vou pular. A gente vai voltar. Tem muitas questões aqui. Realmente são comentários grandes. Eu queria ver se vocês querem falar direto com ela, se for melhor assim falar igual o Léo, fiquem à vontade, que eu passo o microfone, que aí vira uma conversa com ela sem problema, tá? Agora ela caiu. Só um minuto, gente. Pessoal do Facebook, aguenta aí, ela está tentando voltar, ela já me avisou, tá? Logo, logo ela volta. Então, continuando, a gente tem aqui, falando para o Marcos especificamente, a gente recebe pessoas de várias áreas. Aqui não é um canal de cientistas para cientistas, né? Então, ele estava dizendo que a maioria das pessoas aqui são cientistas e que ele é engenheiro eletrônico e que não atua na área acadêmica, mas é excelente que a gente tenha pessoas como o Marcos aqui, que se importam com isso, né? E a gente espera que, diferente, ele está dizendo que tem pouca esperança no futuro, a gente espera que você tenha mais esperança no futuro e que a gente junto possa lutar por um futuro melhor, né, Léo? Acho que é isso que todos nós estamos fazendo aqui, né? Com certeza. Tentando buscar um futuro melhor. Eu acho que tantas pessoas aqui que trabalham com divulgação. Lilian, estou vendo você por aí, um beijo grande. O pessoal do Via Saber também. Um abraço para vocês. Queria muito agradecer que vocês estão acompanhando, e já que a Natália voltou, vou continuar com a pergunta, tá? Desculpe.
Não, eu tô falando. A conexão tá bem ruinzinha. Não tem problema. Eu estou falando aqui com o Marcos, né? Ele falou que, diferente das pessoas aqui, ele não é da área acadêmica, ele é um engenheiro eletrônico que tem muito interesse pelo assunto. E eu disse para ele que a gente adora perfis, porque aqui não é um canal de cientista, né? Exatamente com pessoas que têm interesse, que se importam, que a gente quer falar. E ele falou que está com pouca esperança no futuro e fez uma pergunta para você. Se é possível ajudar a divulgar a ciência ativamente como o único meio de vida. Quer dizer, como uma pessoa como ele, que atualmente precisa de um trabalho full-time, poderia ajudar? Ok, peraí, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Uma coisa é ajudar, outra coisa é querer viver disso. Sim. Acho que ele quer as duas coisas ao mesmo tempo. A gente aqui trabalha voluntariamente, viu, Marcos? Nesse momento e buscando a sustentabilidade. Então, assim, eu não sei como é a questão financeira ou a sustentabilidade do Instituto de Questão de Ciência. Seria ótimo, inclusive, que você pudesse esclarecer isso, porque ainda tem essa parte, né, Natália? Não basta só lutar pela ciência, divulgar a ciência e fazer ciência. Muitos de nós faz isso de forma voluntária ainda. Espero que isso mude também. Muitos não, todos. Algumas pessoas já têm alguma possibilidade, mas é difícil mesmo. Assim, quase como regra, no Brasil, a divulgação científica é uma atividade amadora e não remunerada. Uhum. Quem consegue se remunerar é a exceção. Uhum. E isso, assim, é uma realidade brasileira. A gente faz divulgação há pouco tempo e a gente tem feito isso de forma amadora e não remunerada. Uhum. A divulgação científica não é uma atividade reconhecida dentro da academia como atividade fim, ela não é valorizada dentro da academia, e se você realmente quer viver de divulgação científica, você está no país errado, porque vai ser muito difícil fazer isso no Brasil. Uhum. Estamos lutando para que isso mude. Acho que todo mundo como nós que doa grande parte do seu tempo, eu que dou praticamente todo o meu, né, para fazer divulgação científica, a gente está lutando para que seja reconhecida como uma atividade fim, para que seja remunerada, para que seja valorizada dentro da academia. Mas, infelizmente, não é essa a realidade ainda. E isso traz inúmeros problemas para a própria divulgação da ciência, porque no momento em que as pessoas fazem isso de forma voluntária, no seu tempo livre, isso nunca vai ser feito de forma profissional. Então, é complicado. Ajuda queremos, sim, no Instituto, inclusive, sempre. Voluntários, ajuda, a gente aceita, mas remuneração... Inclusive, eu até comentei no início aqui, a gente está com uma seleção para voluntários para edição de vídeo aberta. Então, por favor, se vocês quiserem contribuir, souberem um pouquinho sobre edição de vídeo, entre em contato com a rede, viu? Todos nós precisamos de colaboração. Mais que ajuda, né? Porque ajuda é diferente, é colaboração mesmo. Então, junto, todos nós estamos em busca de melhorar a vida de outras pessoas e as nossas próprias, pensando no futuro, viu, Marcos, realmente, né? Natália, pensando no futuro, não? Sim, e acho que isso tudo passa, sabe, por uma era que a gente está vivendo agora, que não é só divulgação científica. Uhum. Toda a imprensa está passando por um momento onde as pessoas não querem mais pagar por informação. Uhum. Se 10 anos atrás a gente ia na banca de jornal e comprava o jornal, comprava uma revista, inclusive uma revista de divulgação científica, hoje a gente quer de graça online na hora. Sim. Então fica muito complicado. E quem vai pagar pela produção desse conteúdo? E daí proliferam sites de conteúdo ruim, pseudocientífico, e a gente não consegue competir com o alcance, com a visibilidade desses sites, e a gente não tem como remunerar profissionais adequados que fazem o nosso conteúdo. Uma das grandes vantagens do IQC é que eu consigo remunerar pelo menos uma parte dos funcionários para a gente ter uma revista de qualidade. Mas os diretores são todos voluntários.
E assim, mais uma vez, ainda por isso, mais por isso, a gente agradece você e a todos do Instituto e todos os divulgadores de ciência. Temos muitos acompanhando, Mural Científico, Via Saber, eu posso citar outros, Nunca Vi um Cientista, que estão nos acompanhando agora, nesse momento, Ciência UAU, enfim, tem vários... São todos voluntários, são todos cientistas que fazem divulgação nas horas vagas. E por horas vagas, eu acho importante que quem não é da área entenda, são poucas horas vagas. Essas horas vagas são tiradas do nosso convívio com a nossa família, com os nossos filhos, dos nossos momentos de lazer. Então, é muito importante que essa atividade seja valorizada e que seja remunerada. Então, quando você lê um texto numa revista boa sobre ciência e você fica bravo porque tem um paywall, lembra que atrás desse paywall tem uma pessoa produzindo esse conteúdo que precisa pagar a escola dos filhos. O paywall não está lá de frescura. Eu acho que também é importante a gente resgatar essa ideia de que conteúdo custa, porque custa profissionais qualificados. Sim, sim. E assim, Mural Científico, eu já falei, tem mais gente, eu não sei se eu vou conseguir falar de todo mundo que está assistindo a gente, eu vou voltar para as perguntas e volto para agradecer vocês, tá? Espero que vocês entendam, com certeza, está cheio de pergunta aqui. Então, Natália, temos uma pergunta do Lucas, o Lucas Minga Orfei, ele é graduando em Física, e ele disse que tem muita vontade de ajudar a combater pseudociências desde que ele quis ser cientista. Mas ele não sabe exatamente como combater, porque até universitários defendem astrologia, homeopatia e afins. Ele está perguntando se você ainda estivesse na graduação, como é que você combateria essas práticas dentro das universidades? É complicado, tem toda a minha solidariedade, o Lucas, eu continuo dentro da universidade como pesquisadora e eu também convivo não só com apologia a pseudociências, como, por exemplo, astrologia, então dentro do laboratório mesmo vem alguém e pergunta qual é seu signo, né? E além disso, a gente tem que conviver com o ensino de pseudociências dentro da universidade. Lembrando que nas nossas faculdades de medicina, veterinária, nutrição, enfermagem, nas áreas de saúde em geral, a gente tem ensino de homeopatia, por exemplo. Então, é muito complicado conviver com a pseudociência dentro da universidade. Eu gostaria muito, muito de ver um movimento dos alunos de graduação cobrando dos diretores das suas unidades, cobrando do reitor da universidade por que aquela pseudociência está sendo ensinada ali. Eu acho que partindo dos alunos é muito mais significativo do que partindo de um instituto externo à universidade que está tentando se meter nas políticas internas da universidade. Então, o aluno tem muita voz dentro da universidade. Se ele conseguir, Lucas, né? O nome do rapaz? Isso. Lucas, se você conseguir organizar os alunos da sua unidade para fazer uma petição, um abaixo-assinado para o diretor ou para o reitor, dizendo que vocês não aceitam o ensino de pseudociências dentro da universidade de vocês, isso tem uma força muito maior do que o que eu consigo fazer individualmente. Eu gostaria muito de ter o apoio dos alunos para conseguir fazer esse movimento. Seria muito importante para nós que fazemos divulgação também, né? Apoio, colaboração, divulgação dentro, esse movimento mais forte, porque eu, por exemplo, já estou fora e é mais complicado você brigar por isso, né? Mas vamos ao resto das perguntas, são muitas. Karina, eu estou chegando em você, tá? Só um momentinho. A gente tem uma questão aqui do Guilherme Barbosa, lá do Facebook. Ele está dando oi para a gente e está dizendo que uma coisa que preocupa muito a ele na conversão dos achados científicos em textos afirmativos de verdades e mentiras, basicamente porque sabemos que as descobertas são dinâmicas. Ele diz que se preocupa com os discursos onde a ciência seria a lei e a verdade. Vocês no IQC se preocupam com isso de alguma forma? Basicamente porque da forma como ele vê, não há nada para acreditar ou não em ciência. Ciência se experimenta e se entende. Ideias podem ser favoráveis ou desfavoráveis conforme se acumulam evidências.
Eu acho que é exatamente isso que a gente precisa mostrar quando a gente trabalha com divulgação da ciência, que a ciência, diferente dos dogmas, ela é dinâmica, ela muda e ela muda em relação a novas evidências que surgem. As pseudociências são dogmáticas, elas são estáticas. A homeopatia é exatamente a mesma hoje como ela era 200 anos atrás. A acupuntura, essa atividade milenar que todo mundo reverencia por ser milenar, ela é tão milenar que ela é a mesma como ela era 5.000 anos. Então, nenhuma dessas práticas leva em conta novas descobertas científicas e não se adapta às novas descobertas. A ciência, sim, por isso a ciência é dinâmica. No momento que a gente consegue explicar para a população que essa característica é o que faz a ciência ser ciência, eu acho que daí a gente consegue explicar como a ciência funciona, por que ela é dinâmica e acabar, inclusive, com aquela dúvida que uma grande parte da população que não tem contato com a ciência fica com essa impressão de que esses cientistas não sabem do que eles estão falando, cada hora é uma coisa, toda hora eles mudam. Não, eles mudam porque a ciência tem essa característica de mudar em face a novas evidências. Já a pseudociência não, ela vai continuar sempre estática, ela vai continuar sempre dogmática. Isso acontece com todas as pseudociências, com astrologia, com medicina alternativa, com o terraplanismo, elas são estáticas. Uhum. Aqui, na verdade, a Ângela Lins está dizendo que, exato, né? A homeopatia faz parte do currículo de medicina, incluindo outras práticas de medicina alternativa. Está dizendo que ela é formada em medicina pela UF e acha isso muito triste. Então, eu acho que essa questão do mural científico está comentando também, né, que isso do ensino é complicado, que a namorada de quem está falando do mural científico, coloca seu nome aí depois para mim, faz medicina e também teve uma semana de aulas especiais sobre práticas alternativas, com direito à exigência de relatório no final, cobrando um plano para implementação de uma delas no SUS. Assim, eu não sei quem caiu, se foi eu ou foi ela. Natália, você está aí? Estou aqui. Eita. Hã? Eu estou aqui, Ju. Oi? Acho que foi ela. Vamos aguardar um minutinho. Vocês estão me ouvindo todos? Não, é porque caiu, deu... Oi! Conseguiu ouvir? Conseguiu ouvir o comentário que eu fiz? Eu ouvi o comentário do mural científico, sim. Isso, e também do pessoal do Ciência, da Ângela Lins também, né? Também. Todos falando dessa questão da medicina, assim, mas está implementado, né? Se você é médico, isso está implementado, eu não sei nem como é que lida com isso, né? As faculdades, universidades, né? Ele vai ter que lidar com isso se ele for um médico contratado no SUS, né? Não, ele vai ter que lidar com isso quando ele for aluno da universidade, protestando contra isso, falando que ele não admite receber o ensino de uma pseudociência, ainda mais dessa forma como o mural científico colocou, que pelo visto foi uma forma obrigatória e não em forma de disciplina optativa, e o aluno tem que começar a criar um pouquinho de responsabilidade e protestar. O IQC está à disposição para ajudar a organizar abaixo-assinados, protestos e cartas para o reitor, mas o IQC não pode assinar em nome de vocês. Então, vocês que são estudantes das áreas de saúde, se vocês quiserem se organizar, venham conversar com a gente dá todo o embasamento científico, a gente dá todos os dados, a gente dá todas as referências que vocês precisam para embasar suas petições, mas as petições têm que partir dos alunos. Não adianta partir de uma organização externa. E esse é um perfil que o aluno da universidade brasileira, em geral, não tem. Ele reclama, ai, que absurdo eu ter que fazer essa disciplina de homeopatia, mas ele vai lá, faz a disciplina porque ele quer passar de ano e se formar. Então, essa responsabilidade, a gente precisa de ajuda dos alunos e dos docentes também. Então, se você é aluno, você pode peticionar o diretor. Se você é docente, você também pode peticionar o diretor e o reitor da universidade. Isso precisa partir dos alunos e docentes.
Não adianta o IQC fazer. A Graciele está dizendo que o tema da pesquisa de dissertação dela é a construção do conceito de ciência a partir de pseudociência, com aluno de 6º ao 9º ano. Ela está perguntando qual seria a melhor maneira de abordar nesse ciclo de ensino. Muito legal a iniciativa, e a melhor maneira de abordar é justamente dando nome aos bois. Tem um trabalho, não sei se você tem contato com esse, se você pode colocar referências depois, Ju, mas eu posso te passar a referência de um trabalho que foi publicado no ano passado por 2 pesquisadores da Califórnia, em que eles testaram justamente um ensino de método científico em universidades. Uhum. E eles perceberam que, para você conseguir que o aluno da universidade, não era nem de escola, não eram nem tão jovens quanto esses, né? Mas o aluno da universidade, para conseguir um pensamento crítico e racional de questionar as pseudociências, ele precisa saber exatamente o que é, quais são as pseudociências, o que é ciência e o que não é. E isso precisa ser feito de uma maneira extremamente didática, enunciando cada pseudociência e fazendo com que o aluno pesquise sobre aquela pseudociência e entenda quais são os argumentos que ela usa para se fingir de ciência, vamos assim dizer. Não adianta simplesmente ensinar método científico e achar que o aluno vai chegar sozinho na conclusão de que homeopatia não funciona, por exemplo. Porque ele entende o que é experimentação, hipótese, método, negação da hipótese. Ele pode entender tudo isso e não conseguir levar essas informações para a vida pessoal dele, onde ele, por exemplo, se consulta com homeopatia. Então, é necessário explicar cada uma delas. E eu acho que para os alunos dessa idade, fica muito interessante você pegar algumas pseudociências que estão mais presentes no dia a dia, como homeopatia e astrologia, e desconstruí-las, mostrar por que elas não são ciência, por que elas não são baseadas em hipóteses que podem ser refutáveis, elas são baseadas em dogmas, por que elas não são baseadas no método científico. E acho que é uma metodologia muito legal, e parabéns pela iniciativa. Muito bom. Graciele, depois conta pra gente, viu? Quem sabe se eu não falo aqui como webinarista, acho que vale super a pena esse tipo de assunto, viu? Vamos conversar depois. A gente tem mais perguntas aqui. O Ale Monte está falando como mudar o jogo em favor do desenvolvimento da pesquisa no Brasil e como fazer a população comprar, entre aspas, essa briga com o governo. Apenas a divulgação científica seria suficiente? É um começo, tem que começar de algum lugar. É uma população que não tem nem interesse e nem conhecimento sobre ciência. A divulgação científica não é o único caminho. No caso do Brasil, a gente está falando de uma população que não tem nem acesso à educação básica. Então, se a gente for pensar na população instruída, daí sim, a divulgação científica é um caminho que precisa ser trilhado e que precisa... A gente precisa explicitar realmente para as pessoas como a ciência faz parte do cotidiano, como influencia decisões do cotidiano e, principalmente, como influencia todas as tecnologias que permeiam o nosso dia a dia. A gente não tem... sem ciência, a gente não estaria tendo essa conversa, a gente não teria os aparelhos celulares que a gente usa, a gente não teria o conforto de ter energia elétrica nas nossas casas, a gente morreria de doenças infecciosas antes de completar 5 anos de idade, porque a gente não teria nem vacinas nem antibióticos. E isso são informações que passam batido pelas pessoas. Elas não se dão conta de como a ciência está inserida no dia a dia e no modo de vida que elas têm hoje. A divulgação científica passa por aí. Por isso que é importante as várias formas de divulgar a ciência. A gente não pode divulgar só, olha que linda essa nebulosa ou esse carro que eu enviei para a órbita de Marte. A gente precisa divulgar os antibióticos que salvaram a vida do seu filho, as vacinas que salvaram a vida do seu filho, a tecnologia que permite com que você se proteja do frio, que você use um aparelho celular para se comunicar com o seu familiar que está do outro lado do mundo. Então, a gente precisa colocar a ciência dentro
Colocar, não, ela já está lá. A gente precisa mostrar para o cidadão que a ciência já está no cotidiano dele e que sem a ciência ele não vive. Entendo. Assim, e o Luiz Paulo respondeu lá, depois eu vou falar da conversa que está rolando lá, eu vou para as perguntas daqui da sala. Pessoal do Facebook, só um pouquinho, que aqui na sala também tem várias perguntas, eu vou agora voltar para a sala, tá? O Rubens Dumont está perguntando, no caso da fosfoetanolamina, claramente o clamor público atropelou todo o conhecimento técnico, resultando no escândalo que conhecemos. No momento de pulverização da informação e investimento em notícias falsas, como convencer ou quais estratégias devem ser seguidas para que a população confie no conhecimento e não apenas rebaixem ao status de opinião, entre aspas, algo que foi adquirido em anos de estudo com base em evidências científicas? Aí a gente chega num problema cultural e um problema de momento, que é o que eu comentei da crise que a gente tem na imprensa. Primeiro, a gente não tem portais, nem sites, nem veículos de referência para a população se informar. Segundo, os poucos veículos que deveriam ter sido referência na época da fosfoetanolamina, que são a grande mídia, caíram como patinhos no conto da fósforo. E por que caíram? Porque os repórteres de ciência, os jornalistas especializados em ciência foram todos demitidos ao longo do tempo, porque os seus salários já eram incompatíveis com o que o jornal achava que deveria investir em ciência. Ciência não é a pauta mais atraente. E então a gente, de repente, se deparou com um cenário onde os jornalistas de ciência não tinham discernimento científico suficiente para entender o caso da fosfoetanolamina. Uhum. Os que tinham, ou se tinham discernimento, acharam mais interessante fazer o hype, porque, afinal, a disputa pela atenção do público está cada vez mais acirrada. Então, aquilo vira notícia, e vira uma notícia fácil. Como evitar isso? Investindo em jornalismo de qualidade, investindo em divulgação científica de qualidade. Quem denunciou a fosfoetanolamina? Os blogs. Não foi a grande mídia que denunciou a fósforo, foram os blogs. Foi trabalho voluntário. E isso é uma vergonha para o Brasil. E isso precisa mudar. Ou seja, a divulgação científica precisa ser profissionalizada e precisa ganhar o espaço que perdeu na grande mídia. Como fazer isso? Me explica também. Eu gostaria muito de convencer, por exemplo, os dirigentes de grandes jornais a contratarem de volta os jornalistas científicos de qualidade que eles demitiram nos últimos anos. Eu não sei como... Não tá fácil, não. Não tá fácil, não. Vamos pensar junto, todo mundo. Quem sabe a gente... Junto a gente consegue achar um caminho, porque não tá fácil, não. E aqui, o Daniel tá falando aqui na sala, tá dizendo que, infelizmente, por exemplo, né, na região dele, que é o Pará, a questão da homeopatia, por exemplo, é muito enraizada, fortemente ligada a tradições indígenas, né? Mas a Karina está falando, Karina é do Ceará, ela está falando que homeopatia e fitoterapia são coisas diferentes. Então, assim, e aí o Daniel diz que ainda assim são muito interligadas. E a Karina diz, fitoterápicos devem ter efeito farmacológico, né? Não tal como alopáticos. Então, bora conversar sobre isso, porque eu acho que também tem isso, né? Tem medicina com plantas, tem plantas medicinais, tem fitoterápico, tem homeopatia, e daqui o Daniel deu uma coisa que não sei exatamente como que ele está considerando homeopatia ou fitoterapia, enfim, talvez seja importante, porque também há uma grande discussão lá no Facebook, aqui, eu vou citar nomes depois, sobre essa questão de aprovação de do currículo, né? Dessa questão de como lidar com os currículos dentro dessa parte da saúde, né? As grades, porque, de novo, homeopatia, terapias holísticas, né? Então, o mercado pede e a universidade atende, né? Então, assim, bora ver isso tudo, porque realmente a homeopatia a gente conversou até sobre isso, né, Natália?
que eu imaginei que isso ia aparecer. Então, talvez seja importante falar sobre essas questões de fitoterapia, aloterapia, enfim, eu acho que... Vamos lá. Vamos lá, então, Ju. Olha, por partes. Primeiro, realmente, homeopatia e fitoterapia são coisas diferentes. Né? Fitoterapia é simplesmente trabalhar com extratos de plantas que não foram processados pela indústria farmacêutica para se tornar medicamentos. Eles têm princípio ativo, eles não estão sujeitos à mesma manipulação dos produtos homeopáticos. Então, parou aqui, vamos explicar o que é homeopatia. Homeopatia se baseia em 2 princípios, que é o princípio do similar cura similar e das diluições infinitesimais. Então, o que a homeopatia diz? Algo que te provoca um sintoma parecido com o da doença que você está tendo, deve ser capaz de te curar. Isso é o similar cura similar. E só vai ser capaz de te curar se for extremamente diluído. Então, não é o princípio ativo cru, o princípio ativo como de um fitoterápico, por exemplo. Não é fazer uma tintura de uma planta e dar para o paciente. Na homeopatia, não. Você pega essa tintura e você dilui em quantidades absurdamente grandes. Um bom paralelo que eu gosto de fazer é que você vai pingar uma gota num recipiente que tem o tamanho de uma galáxia. Isso é uma solução homeopática típica. Tá? Isso é uma solução homeopática comum. É uma gota de uma tintura, de uma substância, que não precisa ser uma planta, um composto, né? E você vai pingar uma gotinha dessa substância num recipiente que tem o tamanho de uma galáxia, mais ou menos. Isso é uma solução homeopática. E baseado no princípio do similar cura similar. Então, é assim que a homeopatia funciona. Por exemplo, um remédio muito bom para resfriado é feito a partir de cebola. Por quê? Porque no resfriado você espirra e seus olhos lacrimejam. A cebola também faz isso com você. Então, similar cura similar, eu pego a cebola, um pedacinho dela, preparo uma solução, pego uma gota dessa solução e vou diluindo serialmente até que eu teria realmente uma gota numa galáxia de água. E esse é o meu remédio homeopático para curar resfriado. Fitoterapia, não. Fitoterapia é realmente você pegar uma planta que tem um princípio ativo, fazer uma tintura, um chá, alguma coisa com essa planta que você vai realmente administrar para uma pessoa doente e baseado em algum saber popular ou empírico de que aquela planta tem propriedades medicinais e curativas. Para isso, para a fitoterapia se tornar um medicamento, e muitos medicamentos modernos são baseados em extratos de plantas, como, por exemplo, a aspirina, que é feita da casca do chorão, originalmente, para isso se tornar um medicamento, essa planta, essa tintura, esse chazinho vai ter que passar por uma bateria de testes pré-clínicos e clínicos. Em estudos randomizados, com duplo cego e grupo placebo, para provar realmente que esse princípio ativo é seguro para a saúde humana e que ele funciona melhor do que um placebo. Então, existe toda uma metodologia para que esses princípios possam se tornar um medicamento. Então, resumindo, homeopatia não tem nada a ver com fitoterapia. Fitoterapia pode ter vários extratos de plantas medicinais que realmente funcionam, porém, não são regulamentados, como acontece com os medicamentos pela indústria farmacêutica. Qual que é o perigo, então, de um fitoterápico, diferente de uma homeopatia? O perigo do fitoterápico é que ele funciona. Existe um princípio ativo ali. A homeopatia não, a homeopatia é água. Então, não tem perigo em você tomar um remédio homeopático, um perigo imediato de você se intoxicar. Agora, um fitoterápico, sim, como ele não passou por todos esses testes pré-clínicos e clínicos, ele pode ter interações medicamentosas que a gente desconhece, ele pode não ser indicado para crianças, idosos, hipertensos, diabéticos ou gestantes, e a gente não sabe nada disso porque a gente não testou. Mas isso não quer dizer que não funcione. A homeopatia a gente pode garantir que não funciona porque é água. Ficou mais claro?
Acho que sim. Acho que quem estava na dúvida pode responder, mas a gente também tem outras várias contribuições, né? O pessoal do Mural Científico estava falando que fitoterápico, até onde ele sabe, é um composto legítimo, né? Que tem aprovação da Anvisa, não é isso? A Anvisa tem regulamentações específicas para fitoterápicos, mas eles não passam pelos testes clínicos que são exigidos da indústria farmacêutica. Ele falou que poderia ter problemas com fiscalização, é isso, né? Com fiscalização e com pesquisa de interação medicamentosa. Entendi. Mas todo mundo... bom, o Robson está dizendo que foi ótima a explicação sobre homeopatia e fitoterapia. Alguém ainda tem alguma dúvida sobre isso? Assim, eu acho que se os divulgadores científicos que fazem conteúdo aí divertido, inteligente, de vários formatos, acho que seria um tema muito bacana, realmente, porque... Aqui a gente está fazendo numa forma, né, Natália? Mas eu acho que outras formas de comunicar esse mesmo tema pode ser importante. Quanto mais claro ficar cada uma das coisas, né, mais fácil talvez fique a compreensão sobre cada tema. Então, tem muita gente aí bacana. Guilherme, eu vou te colocar como panelista, é isso que você quer falar? Então, eu vou voltar para as perguntas, tá? O Universo Racionalista está falando, como o Mural Científico mencionou corretamente, definir ciência e pseudociência é um problema em aberto da filosofia da ciência, mas isso não significa que não temos características em comum do que consideramos ciência. Para dar uma ideia do problema, filósofos têm discutido atualmente sobre distinções entre tecnologia e pseudotecnologia. Ele está dizendo Mário Bunge, e humanidades e pseudo-humanidades, Martin Mayer, por exemplo. Quer dizer, hoje está tudo em discussão, né? Então, assim, fala aí o que é ciência, Natália? É uma maneira de testar hipóteses, basicamente. É muito difícil definir ciência. Qualquer definição que eu der aqui, vai ter alguém reclamando que eu não falei isso, eu não falei aquilo, mas basicamente ciência é o uso do método científico como método investigativo para testar hipóteses e chegar a conclusões. Essas conclusões não são definitivas, elas são a melhor explicação que a gente consegue encontrar com as ferramentas que a gente tem naquele momento. Isso é o que a ciência faz. Certo, entendi. Então, porque, assim, pseudociências está claro, né? Não tem embasamento científico, correto? Sim. Essa é a definição de pseudociência, né? Parece que funciona, temos relatos de que funciona, mas não existem evidências científicas que funcionem. É isso? Exatamente. As pseudociências não passam pelo rigor do método científico e, portanto, não podem usar o crivo da ciência em seu favor. Elas não passam no teste, elas não usam o método científico para se validar. Então, o Everton está dizendo aqui que a pergunta que eu fiz, fala aí o que é ciência, é uma das perguntas mais tensas de responder. Eu concordo, viu, Everton? Eu nunca gostaria que alguém me fizesse essa pergunta, porque eu não ia ter a expertise da Natália em responder com esse sorriso tão leve. Então, mas eu fiz porque agora eu tenho um jeito de responder também. Cada um de vocês que pode... Você acha que eu perguntei? Claro que é difícil, eu tenho certeza absoluta que é difícil, e é uma pergunta, mas que para quem está lutando, e para nós todos aqui que estamos lutando pela ciência e por essa democratização, popularização, a gente precisa ter 1000 respostas sobre ciência, porque é vasto mesmo, não é? Definição de ciência é muito complicado. Então, quanto mais vezes a gente for perguntado ou perguntar para alguém, né, que está falando sobre isso, sobre ciência, não quis deixar ninguém em saia justa, pelo contrário, eu fico em saia justa toda vez que alguém pergunta o que é ciência. Mas quanto mais pessoas, ou quanto mais a gente escutar o que é ciência de várias formas, né, pode ser que alguma a gente
pegue, né? Não só a gente, como outras pessoas, né? Que estão nos ouvindo. Então, toda vez que eu tenho a oportunidade de ter um pesquisador ou de alguém que está lutando políticas públicas baseadas em evidências científicas. Se eu não perguntar o que é ciência hoje, é a questão de ciência. Então, não teve jeito, viu, Everson? Desculpa, mas é tenso mesmo, tem toda a razão. Bom, tem uma pergunta da Maiara, que ela fez há algum tempinho, eu vou fazer essa pergunta. Ela está falando sobre a nova diretriz do Ministério da Saúde para os retornos dos manicômios e eletrochoques, né? Que vão gerar custos de aparelhos, instalações, né? Ela está perguntando como agir para evitar novos gastos que já são, né, já estão ultrapassados cientificamente e, mesmo assim, ressurgem como política pública, né? Qual a melhor forma de informar os cidadãos que essa questão de eletrochoques e manicômios é ultrapassado? Não acompanhei a questão dos eletrochoques, acho que a gente precisa de parecer de psiquiatras para poder fazer qualquer afirmação a respeito, para que vão ser usados os eletrochoques. A única coisa que eu acompanhei da discussão toda foi exatamente a reação muito emotiva e carregada da população de, imagina que absurdo usar eletrochoque. Então, eu acho que, primeiro, a gente precisa de parecer de cientistas da área, que no caso são psiquiatras, para dizer exatamente para que serão usados os equipamentos, e se eles seriam usados da mesma forma como eram usados há 60 anos atrás. É claro que isso é ridículo. Se eles forem usados para outras técnicas que têm comprovação científica, então quais são essas técnicas? Mas eu acho que a gente cai sempre no mesmo motivo inicial. A população precisa aprender a exigir evidências de políticas públicas. Então, nesse caso específico, apesar da reação ser bastante emocional, é bom que tenha uma reação. É bom que a população esteja reagindo e exigindo evidências. Para que vocês vão usar? Qual a evidência científica de que isso é necessário? Quais tratamentos modernos, respaldados pela ciência, utilizam eletrochoques e para quê? E se o nosso dinheiro vai ser gasto com isso, nós queremos saber. O mesmo deveria ser feito para todas as práticas integrativas que tem no SUS. Qual a evidência de usar constelação familiar, dança circular e passes espíritas para curar pessoas no SUS, com o meu dinheiro? Eu quero saber quais são as evidências científicas disso. Eu tenho o direito, como cidadão, de saber como o dinheiro dos meus impostos está sendo investido e como vai retornar para mim. Então, esses questionamentos precisam ser feitos de forma racional e crítica, e para qualquer área de gastos públicos em saúde. A Ana, do Nunca Vi um Cientista, né, ela está falando aqui que ela fez um vídeo sobre práticas integrativas e complementares, e que foi o vídeo deles que foi mais hateado, né? E eu perguntei, nossa, mas é sério? Assim como eu pergunto para você, é sério que alguém ainda, né? Eu acho que eu vivo em outro mundo, porque eu não acredito que isso seja possível, mas ela está dizendo que sim, que tinha cada comentário absurdo, né? Que toda vez que tem um vídeo querendo esclarecer esse tipo de coisa, aparece muito mais hater do que o normal. Eu não sei o que está acontecendo, assim, realmente. Eu não sei se é uma desesperança completa, se é aquele... Sabe aquele ditado, ignorância é bênção? Tem gente que ainda fala isso, né? Ignorante, meu Deus. Então, eu não sei o que está acontecendo. As duas palavras numa mesma frase, ignorância é bênção, eu nem sei, é tão absurdo, né? Mas, enfim, eu acho que tem essa coisa também, né, da crença, do que a gente também conversou, né, Natália? Uma coisa é ciência, outra coisa é crença, outra, né? Não é que você é cientista que você é ateu, por exemplo, né? Mas não dá para... Você pode até acreditar, mas criacionismo é mais complicado, né? Você vai falar, nossa, mas será mesmo? Vamos pensar, vamos perguntar, vamos questionar, né? Dá trabalho, né? Perguntar, procurar fonte, né? Isso é mais complexo, mas eu acho que talvez seja legal, assim, a gente falar sobre essa questão, né? Eu acredito que funcione,
ou eu acredito que eu tenha características do meu signo, não, eu não acredito, tá? Mas assim, vamos imaginar. Eu conheço pessoas incríveis que acreditam, então assim, acreditar em algo não significa que aquilo de fato, né, cientificamente, a gente está falando de ciência, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Porque eu acho que os haters vêm muito dessa questão, né? Da crença. Você está atacando a minha crença, eu acredito nisso. Então, como é que você vai falar isso para mim, né? Eu acho que é um problema muito emocional, as pessoas realmente se sentem pessoalmente atacadas, como se realmente você estivesse atacando a crença pessoal, a religião ou o modo de vida delas. Então, é muito importante a gente deixar claro que nós só estamos defendendo o que é ciência e o que não é. Então, medicina alternativa não é ciência, religião não é ciência. Isso não quer dizer que cada cidadão não seja livre para usar isso, para acreditar no que quiser e para usar o que quiser, mas não com dinheiro público. Então, a gente não tem o poder e nem muito menos a pretensão de proibir práticas alternativas. Ou pior ainda, de proibir práticas religiosas. O cidadão é livre, absolutamente livre, para acreditar no que ele quiser e para se tratar com o que ele quiser ou para não se tratar de forma nenhuma também, se ele decidir. O que ele não pode fazer é usar o crivo da ciência para legitimar essas práticas e colocá-las à disposição com dinheiro público. Então, nós não podemos aceitar práticas que não têm comprovação científica no sistema público de saúde e nós não podemos aceitar o ensino de religião ou de criacionismo nas escolas. Agora, em casa, em sua vida pessoal, a pessoa faz o que ela quiser. Se ela quiser plantar um monte de fitoterápicos no jardim e tomar chazinhos, ela está no direito dela. Se ela quiser se tratar com homeopatia, acupuntura ou com fé, ela está no direito dela. Mas ela não pode impor isso para um sistema público. Ela não pode exigir que outras pessoas paguem para usufruir do que ela acredita individualmente que é verdade. Quando a gente fala de sistemas coletivos, a gente precisa da ciência para dar um embasamento técnico e a comprovação de se aquilo funciona ou não. O Estado tem obrigação constitucional de usar métodos que funcionam e de usar os melhores métodos e o melhor custo-benefício para o Estado. E aí que entra a ciência. E a gente precisa separar muito bem o que é ciência e o que não é. O que é vida pública e o que é vida pessoal. Os haters vão aparecer de qualquer jeito. Isso a gente não tem controle. Deixa eles lá. Não tem o que fazer quanto a isso, né? Assim, você pode falar a coisa mais incrível do mundo que ainda vai ter alguém para dizer que aquilo que você falou não dá para se preocupar com isso, né? Existem diferentes perspectivas na vida de várias coisas, mas realmente eu pagar pelo que você acredita, imagina se eu não acredito, é bem mais complicado, né? Dinheiro público, é igual a universidade pública, né? Assim, nós fomos formados com dinheiro público, né? Então, talvez por isso muitos de nós tenham esse ímpeto de compartilhar o que a gente aprendeu baseado naquilo que investiram na gente, né? Então, é um pouco de consciência também, de dar um retorno. É claro, ninguém é obrigado a fazer isso, né? Isso é uma questão de carinho, né? Cuidado com a questão do dinheiro público, que é isso que vocês estão fazendo, de novo, agora, em políticas públicas baseadas em evidência, né? Correto? Sim, exatamente. O IQC não tem a menor pretensão de regulamentar a vida pessoal de ninguém. E nem poderíamos fazer isso. Nossa preocupação é com gastos públicos, que são coletivos. Exatamente. A Karina está falando sobre a coisa do auge da farinha, da etanolamina. Ela disse que fez a besteira de explicar numa página de jornal, né, o porquê disso. E aí disse que desejaram a morte de alguém da família dela, né? Porque ela escreveu isso. Então, assim, realmente, falta de educação, respeito, isso
acontece muito. Talvez, Natália, muitas pessoas achem que também o que o Instituto Questão de Ciência, o que a gente, o que o pessoal de todos esses comunicadores que estão falando, seja uma questão de falta de respeito, né, com o que eles querem ou desejam. E agora está bem claro, né, não é isso. Se você quiser pagar uma terapia alternativa, se você quiser se tratar com homeopatia, é claro, infelizmente, pessoas mais carentes não vão ter essa possibilidade, né, de pagar um homeopata. Mas aí é que a gente briga por que o investimento seja feito em algo que, de fato, comprovadamente, vá contribuir para que ela possa ter uma vida com melhor qualidade, é isso? E para isso que a informação precisa ser veiculada da melhor forma possível, para justamente proteger essa camada mais carente da população, que é a camada que mais necessita de cuidados, para que eles não sejam enganados com práticas alternativas que não funcionam e que eles acreditam que funcionam simplesmente porque está no SUS. Imagina uma pessoa que não tem acesso à educação, que não tem acesso à informação da mesma maneira que a gente tem, ela vai no posto de saúde, o que derem para ela, ela aceita, porque está no posto de saúde. Então, é a nossa obrigação justamente proteger o lado mais fraco da cadeia econômica. Aí. E aqui eu tenho o pessoal do Facebook, eu estou chegando em vocês de volta, só um pouquinho, tá? Tem muita pergunta. Tudo bem para você, Natália? Podemos continuar? Sim, eu cheguei atrasada, então mais 15 minutos aí com vocês, com certeza. Tá, tudo bem. Então, assim, a Karina estava falando sobre essa questão do catolicismo. Ela disse que, para lembrar, né, a Igreja Católica aceita essa questão da teoria da evolução como fato científico desde Pio XII, né, na questão da Humani Generis, encíclica Humani Generis. Eu não sou católica, estou aqui aprendendo, viu? Então, que foi corroborado pelo João Paulo II e pelo Papa Bento XVI. Então, ela é católica, mas ela já tem, claro, a teoria da evolução. Inclusive, Darwin, hoje, né, é um dia especial aí. A gente não esqueceu, viu? Mas aqui o dia está cheio, não dá para falar muita coisa. Vou voltar, então, para o Facebook. Temos muitos comentários lá. Eu vou, aos poucos, o pessoal do Moral Científico, Universo Racionalista, contribuindo muito. Agradeço demais. Nem sei se eu vou conseguir ler tudo que vocês falaram aqui, mas vamos para as perguntas, né? O Guilherme Barbosa disse que entende a briga contra a pseudociência, mas não deveríamos duvidar de tudo. Por exemplo, a professora fala: colágeno é digerido no sistema digestivo. Devo acreditar nisso ou não? Esse colágeno é feito de aminoácido destrogiro e levogiro. Isso faz diferença? Você não tem que acreditar em nada. Essa que é a beleza da ciência. Você vai lá, estuda e comprova. No caso da pseudociência, não. Ou você acredita ou você acredita. Não tem embasamento científico, não tem como você refutar, não tem como você testar hipóteses. Na ciência tem. Essa é a grande diferença. Porque aí o pessoal, o Everton, respondeu a ele e tal, mas, Guilherme, eu entendo, na verdade, como cientistas, somos questionadores, de fato, né? Mas, assim, eu acho que a gente está falando aqui claro, tudo está sendo questionado, inclusive porque investir dinheiro público em teóricas pseudociências, entre aspas, acho que é isso, né? Sim. Aqui, o Luiz Paulo está fazendo uma pergunta que é o seguinte: ele disse que seria interessante expandir e comentar sobre como explicar método científico para pessoas que estão fora da academia, terraplanistas, né? Ele disse que tem uma família e ele disse que falhou americamente ao tentar explicar. Explicar método científico é difícil. O método científico precisa ser aprendido, ele não é intuitivo. O que é intuitivo realmente são evidências anedóticas, mas funcionou com o meu vizinho, mas o meu cachorro tomou e melhorou. Mas como é que você explica, então, que a Terra é redonda? E daí tem realmente maneiras bastante fáceis de explicar. Né? Agora, uma coisa que eu acho muito importante é que tem pessoas que são extremamente resistentes a qualquer evidência científica.
Então, você não vai convencer um terraplanista que a Terra é redonda, por mais evidências que você mostre para ele. Você não vai convencer um médico homeopata que a homeopatia é bobagem, por mais que você explique método científico. Você não vai convencer um astrólogo de que a astrologia é uma estupidez, por mais que você explique método científico. Não é para essas pessoas que a gente fala. A gente fala para as pessoas que estão em cima do muro, para as pessoas que não entendem bem o que são essas práticas. A gente fala para as pessoas que estão pensando em se consultar com um astrólogo, mas não tem muita certeza de se funciona ou não. A gente fala para as pessoas que nem sabem o que é homeopatia, mas acham que é uma forma mais leve, suave de medicina, uma forma natural de medicina, e elas estão completamente equivocadas. Então, é para essas pessoas que a gente explica o princípio do similar cura similar, o princípio das diluições. A gente não vai convencer o homeopata. A gente não vai convencer o terraplanista, não é para eles que a gente vai explicar método científico, mas a gente vai ter que explicar para as outras pessoas que estão em torno. Por vezes, a gente vai ter que se envolver em debates com essas pessoas, mesmo sabendo que nós não vamos convencê-los, mas porque tem outras pessoas escutando esse debate e é para essas pessoas que a gente fala. E explicar método científico é um desafio, mas não é impossível. Eu acho que o Carl Sagan fez isso de maneira brilhante no livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, quando ele deu o exemplo do dragão na garagem, de como que uma hipótese, para ser científica, ela tem que ser refutável. Ela tem que, né, você tem que conseguir negar essa hipótese. Se você não consegue negar a hipótese, é porque ela é um dogma. Então, existem maneiras muito, muito didáticas, como essa do dragão, de você conseguir explicar método científico para um leigo. A gente tem uma pergunta aproveitando essa questão ciência, pseudociência, né? O Leandro Lobo. Oi, Leandro, um beijo para você. O Leandro é um professor da Micro, né, da UFRJ. Ainda está brincando com a gente que o vinho de hoje está ótimo, porque ele está na Itália, e aí fica bebendo na hora dos webinários e me fazendo vontade, viu, Natália? Está esnobando, Leandro. Está esnobando. Está com um podcast novo, aí já viu, né? Está comemorando. Ele está dizendo o seguinte: ele está mandando um abraço para você, um beijo para você, Leandro. Ele queria fazer uma pergunta espinhenta para você, Natália. Ele disse que algumas pessoas acreditam que confrontar as pseudociências podem afastar o grande público ao invés de aproximar, o chamado efeito rebote. O que você acha disso? Existem evidências sobre a veracidade do efeito rebote? Poxa, Leandro, ou você leu o artigo dessa semana, tá me zoando, ou você ainda não leu. Eu não sei, eu não li, viu? A gente publicou semana passada um artigo na questão de ciência justamente sobre efeito rebote. A gente rebateu o efeito rebote, né? Então, assim, existe, né, essa teoria em divulgação científica do efeito rebote, de que você, quando confronta de frente as pseudociências, você acaba reforçando a crença que o cara já tinha. Ele sai da discussão ainda mais convencido de que ele estava certo e de que você está errado. Esse trabalho que eu citei, e eu cito no artigo, então quem está com essa dúvida, entra lá no site da Questão de Ciência e dá uma lida no artigo, que lá eu explico com muito mais detalhe do que eu vou poder falar aqui. Mas a gente cita justamente alguns trabalhos que rebatem o efeito rebote, e principalmente esse trabalho que foi publicado no ano passado, de pesquisadores da Califórnia, que mostra essa comparação que eles fizeram com alunos universitários de cursos de ciência que foram submetidos a aulas de método científico tradicionais e aulas específicas sobre pseudociência. E eles mediram as crenças que esses alunos tinham em questões pseudocientíficas no começo e no final dos cursos. Os alunos que fizeram os cursos de metodologia científica não tiveram um declínio nas suas crenças, que eles chamam de crenças injustificadas, né, crenças em bobagens, do mesmo grau vertiginoso que os alunos que fizeram o curso de pseudociência apresentaram. Ou seja, quando a gente explica o que é ciência e o que é pseudociência, a gente precisa enfatizar e falar diretamente
sobre as pseudociências. A gente não pode partir dessa hipótese de que, se eu falar diretamente, se eu atacar diretamente a pseudociência, a pessoa vai ficar brava, não vai me ouvir, vai dar efeito rebote. Então, o que eu preciso é fornecer ferramentas de método científico para que aquela pessoa chegue à conclusão por ela mesma. Não funciona. A gente precisa dar nome aos bois, a gente precisa explicar o que é pseudociência, por que que ela é pseudociência, por que que ela não é ciência. E esse trabalho que eu comento, eu dou o link para ele também no meu artigo, ele mostra muito claramente essa diferença. Os alunos que fizeram o curso específico de pseudociência tiveram uma queda absurda nas crenças que eles apresentavam no começo do curso. Então, eram alunos que acreditavam em medicina alternativa, em astrologia, em ETs, em OVNIs, em pé grande e mais alguns mitos bem americanos que ele mediu e que perderam todas essas crenças ao passar por um curso específico que mencionava cada uma delas. A mesma coisa não aconteceu com os alunos que foram simplesmente submetidos a cursos de método científico que explicam como a ciência funciona. Então, o Leandro colocou essa questão aí para me provocar, porque eu tenho certeza que ele leu, mas... A gente até compartilhou aqui na rede. No Brasil eu te pego. Pega ele, que a gente até compartilhou aqui na rede, estava brincando com você, mas eu acho importante comentar isso, viu? Agradeço muito a pergunta e a provocação. Você é demais. Esse vinho, Natália, tá fazendo um negócio com ele. O Christian Rocha... Vou cobrar quando ele voltar para o Brasil, eu quero um vinho italiano, então. Fala não, 2, traz 2, viu, Leandro? Então, o Christian está perguntando como você lida com o fato de alguns adeptos das pseudociências conseguirem convencer números significativos das pessoas que estão em cima do muro, né? E qual é a conduta nessa situação, né? Como é que você fala com essas pessoas? Eu acho, não sei se é bem convencer pessoas, convencer alguém é uma coisa complicada, né? Você vai contar o teu pedaço, né? Mas a gente tem que ter contrapontos, a gente tem que fornecer informação adequada. A gente tem um problema hoje que quando a pessoa faz uma busca no Google por homeopatia, por aromaterapia, por qualquer uma dessas pseudociências, as primeiras referências que aparecem no Google são de páginas pseudocientíficas. Cadê o contraponto? Cadê as páginas que dão informação adequada? A gente precisa ocupar esse espaço, as pessoas precisam ter acesso à informação adequada e a portais de referência. Senão, a gente realmente vai perder essa briga. E daí a gente esbarra de novo naquela questão que foi comentada no começo. Como que a gente ocupa esse espaço da maneira informal e não remunerada como a gente tem feito? É um desafio muito grande. Então, a gente realmente precisa institucionalizar melhor a divulgação científica como uma atividade fim, para que a gente consiga fornecer a informação adequada para as pessoas e elas consigam obter essa informação de uma maneira tão fácil e rápida como a pseudociência chega nelas. Uhum. A gente tem aqui o Roberto Takata. Oi, Roberto, beijo para você. Ele está dizendo que tem um outro sentido, né, de efeito rebote, que é usado por defensores da homeopatia, que quando você se suspende uma medicação, os sintomas voltariam mais fortes do que antes do tratamento. Por algum motivo, eles falam que isso seria um apoio à validade da homeopatia, que seria uma prova de que um composto que causa um sintoma pode ser usado para suprimi-lo. Tem o agravo também, né? Que diz que o... Roberto sempre anjo. Estou com saudade, estava com saudade do Roberto. Que bom que a Natália veio e ele veio também. Beijo, Roberto. Muito honrada com a sua presença, tá, Cata? E mais um para me provocar, né? Então, tem o rebote, tem o agravo também, né? No caso da homeopatia, que às vezes demora para fazer efeito, então o sintoma piora antes de melhorar. Tudo isso são os subterfúgios da homeopatia para tentar explicar o porquê que ela não funciona. Uhum. Não tem outro argumento para explicar esses vieses da homeopatia. Nós sabemos muito bem que ela não funciona, ela não tem plausibilidade para funcionar, ela não tem comprovação científica, ela já foi submetida a diversos testes
com o uso do método científico, falhou miseravelmente em todos eles. E é isso que a gente tem que mostrar para a população. A homeopatia foi testada inúmeras vezes, não precisa mais testar, chega de gastar dinheiro com testes de homeopatia, isso já foi feito, já foram feitas revisões sistemáticas, meta-análises, compilados de dados todos mostrando que a homeopatia não funciona. A questão está encerrada e a gente não precisa mais gastar dinheiro com isso. E é isso que precisa chegar na população. E aqui a gente tem uma pergunta do Everton, né? Perguntando se você conhece estudos e ou pesquisadores que estão fazendo um rastreio do impacto das pseudociências na sociedade de forma quantitativa. E se você também conhece o mesmo para impacto que as nossas divulgações científicas têm sobre a população. Não conheço nenhum nem outro, nem em curso e nem publicado no Brasil. Gostaria muito de saber quem é que está fazendo, né? No caso do impacto das pseudociências, como eu falei, é difícil levantar até qual que é o custo disso para o governo. Uhum. Né? O impacto que isso tem na saúde das pessoas no Brasil, a gente não tem ainda, gostaria de fazer. O impacto, trabalhos globais a gente tem um paper muito interessante, mas eu vou ter que procurar a referência para te falar, Juliana, porque eu não lembro de cabeça, né, que mostra o impacto que as terapias alternativas têm em pacientes com câncer. E isso é uma publicação bem recente e mostra que realmente as terapias alternativas acabam aumentando muito a evasão de pacientes com câncer dos tratamentos medicinais que realmente funcionam. Então, o paciente acaba desistindo de tratamentos efetivos para se tratar com medicina alternativa. E existem estudos sobre o impacto disso diretamente em tratamentos de câncer. É um impacto, infelizmente, bastante grande. Aqui a gente tem o pessoal da Astronomia ao Vivo, mandando um abraço, beijo para vocês, Astronomia, a gente quer vocês por aqui, viu? Astrotubers, Astronomia ao Vivo, queremos vocês. Eu estou colocando várias contribuições do Facebook, o pessoal do Mural Científico, o pessoal do Universo Racionalista, todos mandando referências lá, e eu estou compartilhando com quem está aqui, mas todo mundo que está aqui também pode ir lá nos comentários do Facebook, que está tudo lá. São muitas contribuições, eu acho que estamos todos juntos tentando realmente deixar tudo mais claro, né? E eu agradeço a contribuição e colaboração de todos vocês que estão colocando mensagens. A gente tem outras sobre eletrochoque também, né? Comentários. O Everton colocou que sobre eletrochoque aparentemente não foi uma medida ruim, que você, Natália, levantou. Não pode ser algo como era antigamente, né? O nome atual é eletroconvulsoterapia. Ele deixou um link, né, para explicar essa questão. Eu acho que, né, quem estava falando dos eletrochoques, eu realmente não tinha ideia. Eu vou compartilhar com vocês, tá? Que eu tinha perdido. Eu não sei se tem mais alguma pergunta que vocês queiram fazer, ou se eu deixei passar alguma coisa, por favor, vocês me lembrem. Enquanto a gente está fazendo isso, acho que tem mais alguma coisa aí? Vocês querem falar mais alguma coisa? Tem várias pessoas que estão parabenizando, né? Tá falando que agora virou seu fã, o Arlisson. Obrigada, Arlisson. Tem muitas referências realmente lá no nosso Facebook, e eu queria só dizer para vocês que estão nos ouvindo e vendo a Natália, o trabalho que a Natália está fazendo e que nós, divulgadores e comunicadores, cada um do seu jeito, no seu espaço, tentar colocar a ciência mais perto de vocês, e né, Natália, de uma forma que a gente realmente possa discutir. Quem é cientista não é dono da verdade, não é esse o propósito de quem é cientista. Pelo contrário, né? A gente questiona respostas o tempo inteiro. A gente, de uma resposta, cria uma nova pergunta. E o tempo todo a gente fica perguntando o que questionando e tal. Mas algumas coisas chegam num patamar, né, Natália, de tantas respostas a tantas perguntas,
perguntas que não precisa voltar para trás, né? Tem algumas respostas que só se algo novo surgir, e aí com novas perguntas, mas por enquanto, terraplanistas, a gente não tem uma resposta nova para isso, né? Assim como a questão das vacinas, também não tem resposta nova para isso. Então, melhor do que a Natália e todos esses divulgadores que fazem um trabalho seríssimo, que todos que estão nos acompanhando são pessoas super dedicadas e sérias e que trabalham e leem, estudam e lutam para mostrar para as pessoas. A gente não está ganhando muita coisa com isso, a não ser capital intelectual e fazer o que a gente acredita também, né, Natália? Sim. E eu acho que fica um apelo aí para a responsabilidade individual de cada um. É muito fácil a gente cair numa armadilha de virar a turma do deixa disso. Ah, que bobagem, e daí que tem medicina alternativa no SUS? Mas eu gasto isso aqui, perto do gasto do gasto geral do SUS. Ai, que mal tem. O mal que tem é que pessoas podem morrer, porque essas práticas são endossadas. Uhum. Isso é o pior que pode acontecer, e isso vai acontecer. Então, essa turma de, que bobagem, deixa disso, e quando for o seu filho que decidir se tratar de um câncer com homeopatia, e quando for o seu amigo, o seu parente, a sua mãe, o seu pai, vai ser deixa disso também? Vai ser um gasto pequeno? Isso não faz diferença? Então, eu acho que é muito importante a gente colocar isso num contexto de que a gente está colocando vida de pessoas em risco. Uhum. Quando a gente deixa de se pronunciar, principalmente nós que somos cientistas, e está cheio de cientista aí, cheio de amigo meu, né, que está participando e que já ouviram esse meu discurso e agora vão ter que ouvir de novo, quem mandou ficar me provocando também, né, e que é importante que todos nós tenhamos essa responsabilidade de agir como multiplicadores. Nós temos que ser multiplicadores dessa mensagem. Eu não estou falando isso só para vocês irem na minha página, curtir, compartilhar o meu conteúdo, mas, por favor, façam isso. Mas porque a gente realmente precisa que a mensagem seja multiplicada. Seja para os seus parentes e amigos no almoço de domingo, seja nos grupos de WhatsApp, seja nas suas comunidades de Facebook. Mas a mensagem de como a ciência funciona e da defesa da ciência precisa ser compartilhada. Porque senão a gente vai chegar numa situação onde coisas que nunca iam acontecer começam a acontecer. Então, o criacionismo que nunca ia chegar no Brasil, chegou. O movimento antivacinação, que imagina, isso nunca vai chegar no Brasil, isso é coisa de americano, chegou. E se a gente continuar achando que não é com a gente, que a gente não precisa se posicionar, e que a gente não precisa, no mínimo, ajudar os movimentos que estão tentando combater esses movimentos anti-ciência, esses movimentos vão chegar no Brasil. E o criacionismo vai ser ensinado nas nossas escolas e a gente vai ter epidemias de sarampo igualzinho o que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, é a nossa responsabilidade como cientistas e como cidadãos prevenir esses quadros. Eu acho que a gente está se aproximando do final. Se você puder ainda ficar mais 5 minutinhos. O Roberto está perguntando, está falando, que não sabe se você já mencionou, mas como é que... Antes de eu chegar na pergunta, só um minutinho, Roberto, eu já chego nessa, porque tem uma outra perguntando sobre pseudociências do Fred Bastos, antes de ir para você, para a gente finalizar, tá, Roberto? Então, o Fred Bastos está perguntando se você poderia falar, Natália, sobre a relação das pseudociências e influência de teorias de conspiração. Basta falar que a comunidade científica não prova a eficácia de tratamento alternativo X ou Y, que logo é falado que a indústria farmacêutica está boicotando, que a ciência tem medo. A gente também discutiu bastante isso, né? Então, eu acho que vale... Não queria deixar passar essa, chegou no final, mas eu acho que a gente já conversou. Você podia contar um pouquinho sobre isso, realmente? Teoria da conspiração tem sido comum, né? É bastante comum.
E principalmente essas teorias, né, de que, inclusive eu já fui acusada várias vezes de ser paga pela indústria farmacêutica, estou esperando meu paycheck aqui da Bayer, da Monsanto, da Johnson, até hoje nenhuma delas me pagou, infelizmente. Mas realmente a gente está acostumado, todo mundo que trabalha com divulgação científica e que defende a ciência já foi acusado inúmeras vezes de estar no bolso da indústria farmacêutica ou da agroindústria. Né? O que as pessoas esquecem é que, por exemplo, a indústria homeopática ela é uma indústria farmacêutica. A indústria de orgânicos é uma agroindústria. Todas essas modalidades elas movimentam mercados milionários, bilionários. Não é só a indústria farmacêutica que ganha dinheiro. As práticas alternativas movimentam muito dinheiro. Por que essas práticas alternativas estão no SUS? Por que essas práticas alternativas são reconhecidas como homeopatia e acupuntura no Conselho Federal de Medicina? Porque existem diversos profissionais que vivem disso e que fazem um lobby político para que essas práticas continuem sendo legítimas e eles possam cobrar por elas. Então, a teoria da conspiração ela sempre vale para os dois lados, né? O que a gente precisa é realmente explicar que, primeiro, nós não somos pagos por ninguém. Isso a gente tem como comprovar, se alguém quiser, as contas do IQC, né, serão completamente transparentes, as pessoas vão poder ver de quem a gente recebe doação, e a gente não vai aceitar doação de indústria farmacêutica, então, não, a Bayer não vai poder doar dinheiro para a gente, mesmo que a Bayer queira, porque a gente não vai aceitar, justamente para manter a integridade e a neutralidade do Instituto. E assim a gente consegue, né, passar pela tangente dessas críticas e agressões que a gente vai sofrer ao longo do tempo. Mas, infelizmente, as teorias conspiratórias, elas existem, elas fazem parte do dia a dia, a gente vê isso muito em política também, não só em ciência, e a maneira de combatê-las ainda é com informação, é o único jeito que a gente consegue fazer, com informação sólida e de qualidade. Falando nisso, né, o Leonardo Aires está falando, visto que, segundo aquela pesquisa que você citou, né, sobre efeito rebote, uma aula abordando pseudociência na faculdade desmistifica mais que uma aula convencional de método científico. Seria razoável sacrificar parte do conteúdo convencional do ensino médio para abordar de maneira consistente essa mesma questão das pseudociências desde antes da faculdade? Sim! Por favor! Seria fantástico se os jovens já chegassem na universidade sabendo o método científico e sabendo distinguir o que é ciência e o que não é. Seria fantástico. Infelizmente, hoje não é o caso. Às vezes, eles chegam na pós-graduação e ainda não sabem. Então, assim, o Guilherme está falando, né? Grava a pergunta e pergunte para todo mundo. Qual a evidência, experimento, dado, método que suporta essa ideia? Cientista, assim como pseudocientista, não são donos da verdade. Graduação, mestrado, doutorado não atestam veracidade nem de ciência, nem de pseudociência. É fato, né? Exatamente, Guilherme. Eu concordo em tudo contigo. E, assim, o moral científico e todos nós dizendo que adoraríamos estar nos bolsos das indústrias farmacêuticas. Mas, assim, acho que aí não é nem uma questão de financiamento. Claro, na questão do Instituto de Questão de Ciência, é óbvio que está claro o objetivo, né? E é o que Takata queria que você falasse, né? Como colaborar ou contribuir com o Instituto Questão de Ciência, né? Como é possível fazer isso? Porque eu acho que você ainda não falou. Isso é que o Takata queria saber, como é que é possível fazer essa colaboração, né? Contribuição, de qualquer forma que seja. Então, como eu falei, o Instituto Questão de Ciência ele tem só 2 meses e, por ser muito jovem ainda, a gente não conseguiu consolidar toda a parte financeira para poder começar a receber doações e contribuições. Isso vai demorar provavelmente aí mais 1 mês e meio ou 2 meses, e assim que a gente tiver já com a estrutura consolidada, nós vamos funcionar por doações e por filiações. Então, todos vocês que estão assistindo e
por favor, irradiem isso para né, quando for o momento, para todos os seus familiares, amigos e comunidades e grupos de WhatsApp e Facebook. Nós vamos aceitar membros filiados. A gente vai ter categorias de membros que vão poder contribuir mensalmente com quantias variadas. Você vai poder contribuir com a quantia que for mais acessível para o seu bolso. E a gente pretende realmente se financiar com essas doações e contribuições. A gente não pretende receber, como eu disse, doações de empresas, de agroindústria, de farmacêuticas, porque isso abalaria muito a nossa credibilidade. Então, a gente prefere realmente criar uma comunidade forte de membros filiados e pequenos doadores para conseguir funcionar. E assim que isso estiver disponível, isso vai ser disponibilizado no site. Então, eu já peço para todo mundo assinar a nossa newsletter, entra no site, assina a newsletter, curte o Facebook, fique em contato com todas as nossas plataformas, a gente tem Twitter, Instagram também, porque através dessas plataformas é que a gente vai informar quando a filiação de membros estiver disponível. E daí, de acordo com o tipo de filiação, vai ter, claro, alguns retornos e mimos do Instituto para cada membro filiado, de acordo com o tipo de membership, né, de filiação que a pessoa escolher. E o que nós queremos muito com a questão de ciência é realmente formar uma comunidade. A gente quer que as pessoas tenham um local, que as pessoas se sintam em casa dentro do Instituto Questão de Ciência e que se sintam parte de uma comunidade que promove o pensamento crítico, racional e o ceticismo. A gente precisa criar essa comunidade e essa comunidade precisa crescer. Então, é a partir de vocês que a gente vai conseguir fazer isso. E agora deu uma travada. Eu, assim... Oi? Agora vai até estar voltando. Alô? Oi, tô te ouvindo. Voltou. Tá dando umas cortadas. Voltou, mas né? Eu primeiro queria agradecer por tudo que você contou para a gente, realmente, assim, tudo que você conversou com a gente. Eu tenho certeza que foi esclarecedor. Acho que sempre vai faltar alguma coisa, mas assim, a gente realmente está num horário, eu não quero mais... eu tenho certeza que os nossos amigos que estão nos ouvindo e nos assistindo vão compreender. E também queria agradecer a compreensão de todo mundo que esperou a gente começar num horáriozinho depois. Às vezes acontece... e eu também. Não, mas eu acho que eles entenderam, né? E eu acho... que esse é o espírito da rede, né? Estamos juntos, assim, a gente sempre está pontual. Às vezes imprevistos acontecem com todos nós e eu agradeço demais pela espera. Também queria colocar a rede de pesquisadores à disposição, tanto de todos os comunicadores, todos já sabem, a gente tem um carinho por cada um, né? Às vezes a gente tem um contato menor, mas cada uma das pessoas... a gente tem, vocês também, então contem com a gente quando lançarem essa forma, é só mandar, a gente vai divulgar, fazer o possível, tá? Para que a gente possa ajudar com a rede que a gente tem. Nossas redes são próximas, interligadas, mas a gente demonstrou que em algum momento muita gente ainda não conhecia e essa é a nossa intenção, que se a gente puder levar tudo que a gente acredita também, né? Porque desde que você lançou o Instituto, você sabe, eu quis conversar com você sobre isso, porque é fundamental. Acho que é uma iniciativa linda. Estamos juntos. Se a gente puder colaborar de alguma forma, é só contar para a gente. Eu acho que o webinar é só um pequeno pedaço. Conta com a nossa parceria, colaboração para o que você precisar, tá? E eu queria, antes da gente terminar e te dar a palavra final, pedir sua licença para a gente divulgar aqui. Também a gente está precisando de colaboradores agora, principalmente em algo que eu sei que tem um monte de gente que está assistindo, sabe? Olha, o que a gente está precisando, gente? Edição de vídeos. Vocês estão vendo minha tela? Quem está assistindo a gente no Facebook, a gente vai lançar aí o link, um post. Se vocês conhecerem alguém, você não está vendo, né, Natália? Não estou vendo nada, sumiu tudo aqui para mim. Será que é só você que não está vendo? Está todo mundo vendo ou ninguém está vendo? Eu não sei, eu não estou vendo nada aqui. Eu estou compartilhando uma tela. Eu estou só te ouvindo agora. Não, então, olha só, aqui eu botei uma imagem, mas aqui tem um link.
Achou a imagem e o link? Sim, agora sim. Então, a gente está procurando colaboradores para editar vídeos, porque, por exemplo, hoje, um webinar como o seu, Natália, é longo e é importante que ele esteja inteiro no ar. Mas seria ótimo se a gente pudesse colocar pílulas do conhecimento, né? Coisas que, assim, best moments, assim, os nossos melhores momentos com as perguntas, porque você fez coisas tão bacanas, né? Então, tem pessoas que não vão conseguir assistir inteiro. Então, seria ótimo se a gente puder. A gente está abrindo esse espaço. A gente nunca abriu campanhas de colaboração na rede. Todos os colaboradores que a gente tem são voluntários e organicamente apareceram. Mas a gente está agora no Colaboraí com todo tipo de colaboração nessa questão, porque a rede cresceu e a gente quer entregar as coisas melhor para vocês, todos, né? E eu queria agora que você desse sua palavra final, que você falasse o que você quisesse. E Facebook, um beijo para todos que estão aí. Eu não vou conseguir dar um beijo para cada um de vocês. Então, eu agradeço a todos que estão aí e contem com a gente, tá? Também, manda e-mail, faz o que vocês quiserem, tamo junto, tá? Webinário, se vocês quiserem falar de vocês, do movimento, da iniciativa, estamos aqui. Diga, Natália. Acho que eu já falei bastante, né, sobre as considerações finais, da responsabilidade de cada um. Queria só realmente agradecer todo o pessoal que participou, todos os colegas das diversas iniciativas de divulgação científica que estão aí acompanhando. Estamos juntos. Ninguém está no bolso da indústria farmacêutica, mas a gente é pobre, mas a gente tem amigos. E continuamos lutando aí para defender a ciência no Brasil. Acho que realmente a mensagem que eu queria deixar é que o IQC não vai conseguir fazer nada sozinho. O IQC só vai conseguir crescer à medida que vocês contribuírem com a gente. Não estou falando só financeiramente, apesar de que sim, vamos precisar, né? Mas também compartilhando o nosso conteúdo. Eu acho que uma coisa que eu percebo um pouco no mundo da divulgação científica é um pouco de guerra de egos e ciúmes. Isso não pode acontecer. Nós somos poucos no Brasil fazendo divulgação científica de qualidade, então a gente não pode competir entre a gente. Existe espaço para todo mundo, e a gente só vai conseguir crescer se a gente crescer junto e colaborar com os projetos uns dos outros. E por isso estou muito feliz de ter tanta gente conhecida da divulgação aqui, participando, assistindo, com projetos que eu também curto, colaboro na medida que eu consigo, né? O IQC vem com uma missão bastante audaciosa de combater pseudociências no Brasil e vem com realmente um investimento inicial pesado de pessoas comprometidas com essa questão. E precisamos de mais comprometimento, precisamos de compartilhamento do nosso conteúdo, vamos precisar de assinaturas quando a gente fizer abaixo-assinados, quando a gente fizer petições no Legislativo. Então, a gente vai precisar realmente de muito engajamento. Não adianta olhar para o IQC, bater palmas, falar, nossa, Natália, que iniciativa linda sua, e na hora que eu precisar de uma assinatura, que eu precisar de um engajamento, que eu precisar que você compartilhe o conteúdo, você entrar na turma do deixa disso. Então, fica esse recado final. A gente precisa de engajamento para fazer acontecer. O IQC está de portas abertas e vai dar a cara para bater por todos vocês. Mas, se vão bater na gente, a gente precisa pelo menos de uma retaguarda. A gente pode dar outra face, se isso ajudar. Tá bom? A gente é só recolher os pedaços. Tamo junto, o que vocês precisarem, a gente acredita muito nisso. Quem me conhece, quem conhece a rede há mais tempo, sabe que os nossos parceiros são divulgadores, muitos deles, exatamente porque a gente acredita no que você está dizendo, né? A gente junto, com certeza, é mais forte, e quem acredita nas pseudociências é bem corporativo, né? É bem juntinho, né? Então, a gente não pode competir. E muito ativos. Sim, né? Sim. Eles são muito organizados e muito ativos, e nós precisamos ser também. Então, muito obrigada, gente. Um beijo, pessoal. Eu vou encerrar, tá bem? Eu gostaria de agradecer mais uma vez, nunca é demais. E todos vocês que ainda não curtiram a rede, curtam, que assim como a Natália e o Instituto Questão de Ciência e todas as iniciativas de divulgação, os parabéns a gente aceita muito bem, mas assim, o like, a colaboração, o envolvimento, porque também só ir lá e clicar ok, a gente às vezes
fica dias preparando o material, às vezes mais. O pessoal que faz vídeo, por exemplo, né, Natália? O pessoal que divulga conteúdo de qualidade, são muitas horas dedicadas a fazer um conteúdo. Então, um envolvimento, um comentário, uma sugestão, uma dica, é sempre muito bem-vinda e a gente aceita sempre, né? Porque é para vocês que a gente faz isso, né, Natália? Por todos nós. Então, um beijo para você, Natália. Fica à vontade, se você quiser ir. A todos também. Eu vou só encerrar aqui, dar um abraço pro pessoal no Facebook, encerrar e dar um tchau para todo mundo na sala. E a gente conta com você aqui na rede sempre que você quiser. A rede é sua, assim como de todos vocês, tá bem? Tá tudo aberto, portas abertas, tá? Obrigada, Ju. E QC também. Eu vou indo aqui, que realmente já está tarde. E a gente se fala depois. Estamos à disposição aqui. Um beijo. O pessoal pediu as suas referências. Aí, quando você puder mandar por e-mail, eu compartilho com todos que se inscreveram e coloco na descrição do link do YouTube, tudo bem? Perfeito, então, quando você puder, aí você me manda que eu compartilho. Tá bem, pessoal? A gente faz assim, tá? Obrigada. Tchau, Natália. Tchau, Facebook. Até dia 19, estamos de volta com o Rubens Dumont, tá? Doenças negligenciadas, leishmaniose. Beijo, Natália. Tchau, muito obrigada.